Uma enhua começa com um velho em forma de alma falando com alguém. O reino imortal está cheio e não estamos aceitando mais membros. Então não insista, pois se o trovão descer em você, você certamente irá morrer. Esse é o Bai Shu, um cultivador no estágio de travessia da tribulação, e também é o protagonista. Ele continua com um semblante muito puto enquanto fala: suportei 300 anos de cultivo para ascender como um imortal. Então hoje, ninguém vai me deter. O velho manda vários raios em direção do Bai Shu, mas ele avança entre os raios. Ele começa a preparar um ataque enquanto diz que se os deuses ficarem no seu caminho ele irá matar todos. Então ele manda um ataque de espada, que divide o velho e enquanto isso ele fica sem entender o que aconteceu. O Bai volta a dizer que se tentarem lhe atrapalhar, ele irá destruir todos, enquanto manda outro ataque nos céus que lhe quebra, então ele começa a voar em direção da fenda que se abriu com seu ataque. Muda para alguém sendo espancado por 2 valentões e um deles fala: como um tolo, como você poderia ficar com uma beldade daquelas? Mas o cara continua calado, então o valentão fala que se o cara implorar de joelhos, ele talvez irá deixar o cara ir embora. Porém, o cara continua calado. Então o valentão fica puto e prepara um soco enquanto pergunta se o cara ficou mudo. Mas o cara fica pensando: esta pessoa não mostra sinais de flutuações de energia espiritual. Este lugar não é o reino imortal. Aí ele segura o soco com facilidade e pergunta se já foi o suficiente. E em seguida ele chuta o cara que ele sai voando, mas ao ver que seu colega foi arremessado, o outro valentão usa um poder na sua mão e avança dizendo que vai mostrar o seu superpoder. O prota fica um pouco sem entender sobre esse tal superpoder, mas ele se esquiva e vai para trás do valentão e fala: mesmo que eu tenha perdido meu poder espiritual, você ainda é muito fraco. Acha mesmo que pode me causar dano? Então ele dá um soco na costela do figurante que ele ricocheteia na parede e sai voando. Na outra cena vemos eles de joelhos e todo surrado enquanto pedem desculpas e pedem para o prota lhes poupar. O prota só manda eles meter o pé de lá. Então ele sai falando que vão avisar ao chefe que o idiota do Lisan despertou seu superpoder. O Bai Shu se pergunta: então eu sou o Lisan? Mas o Bai sente alguma coisa e começa a ver o passado do Lisan de verdade. Então ele vê o Lisan criança e sua mãe e começa a falar: que pena, perder os pais tão cedo. Então o dono desse corpo se chama Lisan. Um órfão ainda jovem, ele foi acolhido como filho adotivo pela amiga próxima da sua mãe, a Liu Yira. Devido a um incidente na infância, ele desenvolveu uma condição chamada autismo e se tornou alvo de bullying. Parece que atravessar os céus à força não me levou a uma ascensão bem-sucedida, em vez disso me trouxe a um mundo desconhecido, os céus estão contra mim. E o poder liberado por essa pessoa é chamado de superpoder. A maioria das pessoas nesse mundo despertar seu superpoder, mas o dono desse corpo é uma exceção. Eu me pergunto se a constituição dele permite o cultivo. Porém, de repente alguém chega tirando ele dos seus pensamentos. E vemos que é uma garota que se chama Ji-Si, mas irei chamar ela de Lucy, acho melhor de lembrar. Ela toda preocupada pergunta se ele foi intimidado de novo? Então ela pega o braço dele e começa a usar um poder verde que obviamente é de cura. Se você não puder vencer, então apenas fuja, olha só, você está cheio de ferimentos. O Bai começa a falar para nós: Lucy, a filha da mãe adotiva de Lisan. Toda vez que o Lisan sofre bullying, ela sempre ajuda. E os 2 valentões fizeram bullying com o Lisan, por causa que ele estava muito próximo dela. De acordo com as memórias do Lisan, toda vez que ele se machuca, Lucy usa seu superpoder para curá-lo. Então parece que o superpoder tem atributos próprios. Ah, Lucy, que bom que você não se machucou muito dessa vez, porque senão os meus superpoder não iria dar conta e você teria que ir pro hospital. Ele ignora e começa a avaliar seu braço enquanto pensa: talvez o superpoder nesse mundo poderia ser a magia que eu conheço? Mas de repente a Lucy dá um peteleco nele enquanto pergunta por que ele não está falando nada. Ele disse: como um simples mortal pode me machucar? Os 2 ficam se encarando enquanto a Lucy pensa: o autismo se tornou delirante? Já o Bai se questiona: ela está me desprezando? Porém, ela pega o braço dele e bota nas almofadas enquanto fala: deixa pra lá, vamos pra casa primeiro. A mamãe está nos esperando em casa.
Então eles partem de lá, vemos ele em uma ponte da cidade. E o prota começa a refletir, este mundo é completamente diferente em que vivi antes, com inúmeros arranha-céus em fila. Também há um veículo conhecido como carro que pode viajar centenas de milhas sem necessidade de magia. E as pessoas, jovens e velhas, não se vestem bem e deixam sua pele exposta, embora isso viole a lei da etiqueta, parece ser uma outra forma de liberdade dos grilhões dos costumes antigos. E o superpoder é um poder que domina esse mundo, e não sei como é a aura deste mundo ou se os cultivadores serão afetados pelos superpoderes. O caminho na minha frente é realmente desconhecido para a reconstrução de um mundo diferente, mais independente, eu realizarei meu desejo de ascensão. Muda para ele chegando em casa, vemos a Lucy toda alegre, porém de repente ela muda e fala, por que você está aqui? O prota fecha a cara e se pergunta, quem poderia tê-la deixado tão assustada? Então vemos que é o pai da Lucy, que se chama Ji Shen-tian, porém iremos chamar só de pai da Lucy porque é figurante. Ele fala, boa noite, minha querida filha. Porra, o cara nem falou direito, mas quero que o prota amasse ele na porrada o mais rápido possível, para não dar dor de cabeça no futuro. Ah, Lucy, por que você está aqui? O pai, é claro, eu vim para conversar com sua mãe sobre algo. Então vemos nossa tia muito brava e mandando o velho sair da sua casa. Ele fala, parece que sua mãe não me recebe muito bem. Ele tenta pegar no cabelo da Lucy, mas ela manda ele não se aproximar. Então ele fala que irá vê-la em alguns dias. Ele passa do lado do prota enquanto fala, de qualquer forma, você não pode escapar do meu controle. O nosso pensador olha pro velho e pensa, pai da Lucy, teve um caso com sua esposa, então Liu Yiran se reconciliou com ele, e Lucy seguiu sua mãe. Mas essa pessoa interferiu e controlou a vida da mãe e da filha. No entanto, não há muitas informações relevantes na memória do Li Zan sobre a situação. No entanto, não é bom quando essa escória aparece, e tenho medo de que haja problema constantemente no futuro, é melhor eu cultivar o mais rápido possível, porque não quero perder para energúmenos. Já de noite, vemos ele andando em uma praça enquanto pensa, o que está acontecendo nesse mundo? Eu só queria saber mais sobre esse mundo, mas de repente elas começaram a chorar e depois pregaram no sono, mas deixa pra lá, vou cultivar primeiro. Espero que o Li Zan tenha um corpo que possa cultivar a imortalidade com sua essência espiritual. Ele se concentra e fala, introduza o Qi no corpo e nutra o espírito humano com o espírito do céu. Então várias energias começam a lhe rodear enquanto ele pensa, espírito antigo é uma técnica criada por mim em minha vida passada, que condensa a energia espiritual absorvida para tornar seu próprio corpo reino mais sólido, e é ainda mais esmagador quando enfrenta cultivadores imortais do mesmo reino. Então vemos ele no reino espiritual, ele pega em uma energia fina, lá ele, e fala. A aura deste mundo é tão fina? Mesmo com a assistência da energia espiritual antiga, só pode condensar 3 poderes espirituais. O Qi entra nos músculos e veias, forja a vontade, mantém sua natureza e solidifica seu espírito. Para ascender à imortalidade, por mais difícil que seja, você precisa perseverar. Ele começa a se agoniar enquanto pensa, será que esse sentimento pode ser? É realmente um raro, corpo dom inato. Ele olha para a energia fluindo pelo seu corpo e pensa, a energia espiritual é tão fina que eu posso praticar num piscar de olhos, mas só alcancei o 5º nível de refinamento de Qi. Porém chega uma garota pedindo ajuda, mas ele fica sem entender, a garota tropeça e cai no chão. Porém, de repente aparece um figurante falando, vamos brincar, não adianta fugir. A garota toda trêmula manda ele não se aproximar. Mas ela vira com seus balões e pede ajuda novamente ao prota. Porém ele só fica olhando para ela sem falar nada. Mas então, o figurante pervertido querendo bota amarrar, fala para o prota mete o pé de lá. Mas o prota olha para ele e fala, não importa onde você esteja, não falta idiotas e escórias. O figurante fala, garoto, você pediu por isso. Então ele usa o poder de raio e joga em direção ao nosso prota. Porém o prota só olha o raio vindo, aí pensa, ele tem atributo de ponto de trovão? Então deixe-me testar os resultados da cultivação dessa noite. O raio pega no seu rosto e vira todo de diamante. Até os braços do figurante ele fica assustado e fala,
Como o meu poder não pode te machucar, será que você é do nível mais alto do que o de superpoder? Porém, sem falar nada, o prota aparece na sua frente preparando um soco enquanto fala, que só os fracos focam em coisa inútil igual a esse tal nível. Mas o figurante pede para o prota esperar para trocar ideia. Mas o prota dá uma bordoada no bucho do figurante, então ele cai babando, e o prota fala: superpoderes não são nada mais que isso. Mas o prota sente alguma coisa e fica sem entender, então vemos que a garota lhe abraçou. E ela começa a cheirar o prota e fala: irmão, você cheira tão bem. Mas nosso Sigma olha para ela e pensa: o fluxo de sangue no corpo dela está anormal, alguém a drogou. Então ele se afasta dela e fala: não fique ofendida. Ele prepara uma energia na ponta dos seus dedos e acerta os pontos de acupuntura dela. Ela fala que está confortável e cai no sono. Ele pensa: a droga dissolveu e após meia xícara de chá, você deve acordar. Porém alguém chega soltando seu poder enquanto fala: seu maldito, solte minha irmã. Vemos que é um ruivo chamado Gu Tianjui, que usa habilidade de terceiro nível.